vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar. Graças a Deus, queridos, já estamos de volta mais uma vez nesse instante. Já tivemos um momento da palavra que foi algo extraordinário, eu acredito, eu desejo isso para a sua vida e para a minha vida. E nós estamos já aqui pelo estúdio e eu já quero pedir para Agostinho já fazer a abertura para nós aí também pelo Instagram. Então, a partir de agora, nós vamos começar este momento especial que nós temos aqui. Você vai nos acompanhar pelo YouTube, o Brasil para Cristo SJC, também pelo Facebook, o Brasil para Cristo SJC. Você nos acompanha pelo Instagram, @PRKleberFlauzino. Você também nos acompanha pelo site da rádio, essencialfm.com. E você que está pelo aplicativo da rádio, tranquilo, você vai nos ouvir com muita tranquilidade. Quero dar um bom dia para o pessoal aí do Instagram, Deus abençoe vocês, o pessoal vai começar a chegar por aí. E você que já está conosco, ouvindo desde as 10 horas da manhã, fique com a gente, que vai ser bênção para todos nós, em nome de Jesus, tá bom? Queridos, ao meu lado aqui, você está vendo, quem está aqui pelas redes sociais está acompanhando. Eu tenho a alegria de receber aqui no estúdio, nesta manhã, conforme nós anunciamos, o meu amigo, Dr. Elianai, que já é um companheiro, conhecido irmão em Cristo Jesus de alguns anos, trabalhamos juntos e nesta manhã ele está conosco aqui no estúdio, vamos falar bastante. E também o Dr. Bruno, que trabalha junto, ambos são colaboradores, trabalham um com o outro lá no escritório de advocacia e servem a justiça e são homens íntegros, são homens que têm os seus valores e que nesta manhã nós vamos estar batendo um papo gostoso com eles aqui, tá bom? Você que está nos vendo agora aí pelo Facebook, pelo YouTube, esse de azul aqui que tem a expressão de bravo, esse homem é bravo, eu conheço ele, é nada, é o doutor Elianai e ao meu lado aqui o doutor Bruno, tá bom, queridos? Então vamos daqui para frente, já tem gente chegando aí pelo Instagram, você vai ver que de vez em quando Agostinho vai movimentar a câmera do Instagram, porque o estúdio é pequeno, mas o coração é grande, mas Deus já preparou. Eu já sei disso, um local melhor para nós aqui em nome de Jesus, tá bom? Elianai, o seu microfone é esse aqui, Agostinho ajeita para ele aí, cada um já está com o seu fone, doutor Bruno que está aqui do meu lado, de vez em quando a gente mexe para lá e mexe para cá e vai dar tudo certo, tá bom, querido? 3921-9499 é o telefone aqui da rádio para você enviar as suas perguntas e elas serem respondidas aqui pelos nossos amigos doutores, que nesta manhã estarão aqui à disposição para esclarecer as dúvidas que nós precisamos aqui, que todos desejam aqui. Vou começar aqui com a antiguidade é posto, né, Elianai? Então vamos lá. Doutor Elianai, meu irmão, meu amigo, em nome de Jesus, bom dia, paz do Senhor. Bom dia, quero cumprimentar todos os ouvintes, na pessoa do pastor Kleber, meu amigo de trabalho de muitos anos. Trabalhamos muitos anos juntos. Muitos. E é uma satisfação enorme, um prazer estar aqui com o pastor, que além de tudo, de vez em quando nos falamos ao telefone. Isso mesmo. E eu admiro muito o trabalho que ele tem feito. Obrigado. Tem sido uma bênção na vida das pessoas. Muito obrigado, pastor, pelo convite. E sejam todos bem-vindos a nossa programação. Ótimo, graças a Deus. Elianai, que foi da gloriosa Polícia Civil, hoje continua na área da justiça, mas agora numa outra pegada, está servindo aí, trabalhamos juntos por alguns anos, graças a Deus que o Senhor Jesus sempre nos manteve no caminho. Está também aqui conosco nesta manhã o doutor Bruno, que vai cumprimentar vocês aqui, doutor. Bom dia. Bom dia, pastor. Tudo jóia? Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer aqui estar aqui, tá tentando aqui tirar algumas dúvidas, né, sobre violência doméstica, violência contra a mulher, violência contra o idoso. E a gente cumprimenta aqui todos os ouvintes aqui na pessoa do senhor. Obrigado. Tá bom? E já conheço o senhor de longa data, do trabalho que o senhor tem feito pela cidade, né, naquele tempo de polícia, e hoje o senhor está aqui, né, ao tempo integral aqui na igreja. A gente já brigou ou não? Nunca, jamais. Graças a Deus. Jamais. É bom saber disso aqui. Nunca, de jeito nenhum. Deus, obrigado, Jesus. Aleluia. Graças. Sempre com profissionalismo, né, pastor? Graças a Deus. Está se ouvindo bem aí ou não? Muito bem. Qualquer coisa você regula para você aqui. Elianai, o seu é aquele ali, ó. Só regular. Tá legal. Tá bom? Tá legal.
Todas elas estão pegando a gente aqui, então vamos começar daqui para frente, será um momento legal. E tem gente que já enviou algumas perguntas, tem gente que vai enviar, e você caminha com a gente aqui. Vamos lá, vocês estão já há quanto tempo na advocacia? Elianai, você está há quanto tempo? Eu tô na advocacia desde 2019, quando eu me aposentei, né, da Polícia Civil. E desde então nós temos essa parceria. Um ano antes, eu fui em 2018. Você foi em 2018. 2018. Você sabe que às vezes eu passo em frente aos lugares e parece que eu nunca fui de lá. Como é que eu fiquei 31 anos lá? É estranho isso aí. Mas é muito dinâmico, né? Porque a gente, não tem... assim, eu como você, nós tivemos a oportunidade de ajudar muitas pessoas enquanto lá estivemos, sim, né, pastor? Graças a Deus. Eu conheço a sua história e... Esse peso a gente não carrega, né, Leandro? Eu conheço a sua história e a gente teve a oportunidade de ajudar muitas pessoas, né? Graças a Deus. É um tempo que ela voa, né? Voa. O tempo na polícia voa. Voa. Às vezes dá uma saudade, aí eu assisto um filme policial, passa na hora. Mas foi um tempo assim... E aí você vai olhando. E é interessante o que você falou, Helena, porque até hoje eu encontro pessoas que às vezes eu não lembro os nomes, né? Mas eles sabem o que a gente fez. Sim. Gente que agradece, até falou, lembra daquele carro, lembra daquele dia, aquela situação, aquela menina que tinha ido embora de casa, vocês foram lá. Porque nem sempre a gente resolvia as coisas com a lei. O lado cristão sempre ajudou a orientar e aconselhar. Sim. E foi muito bom. Sim, e também eu quero fazer um agradecimento aqui, né, à Polícia Civil do Estado de São Paulo, sim, que foi um lugar, que foi uma bênção na minha vida. Na minha também, né, Nai? Eu não reclamo, não. Foi uma escola. Foi uma escola. Uma escola que... onde a gente teve a oportunidade, e as pessoas que lá estão têm a oportunidade de ajudar muitas pessoas. Exatamente. Né? Olha, Elianai, doutor Bruno, vocês estão militando aí na área do direito. Eu fiz na bacharelado também, mas eu vou lhe dizer uma coisa, a gente aprende, mas a vida prática, aliás, vocês estão vendo isso aí, sim. De uma outra forma, sim, que às vezes o coração arde por querer que a coisa certa seja feita, e não é às vezes feita no momento, é uma briga, sim, é uma exaustão, é estudar o processo, e isso é muito importante. E eu penso que essa base que a gente carrega, ela ajuda a gente a enxergar muita coisa, sim, e ver muito detalhe. Exatamente, pastor. Não é? Então, Bruno, e você está há quanto tempo? Eu estou na advocacia, pastor, desde o ano de 2007. Olha aí, já temos aqui um antigão. Aqui, antigão, vocês são antigão da polícia. Os novatos são aqui. Exatamente. E, na verdade, o que acontece é o seguinte, eu sempre tive muita anseio em ajudar as pessoas. Certo. Né? De você poder fazer o bem. E na advocacia a gente consegue fazer isso. Entendi. Sabe? A gente consegue entrar nessa situação de conflito e a gente tentar ser conciliador, né? Nesse tipo de coisa. Então, eu acho que isso me faz muito bem. Começou por onde essa paixão, doutor Bruno? Na verdade, eu sempre tive isso, sabe? Queria ser advogado? Na verdade, eu acho que não era nem o problema de você querer ser advogado. Eu acho que foi onde eu me encontrei mais. Tem alguém da área na sua família? Não. Como é que aconteceu esse negócio? Você acordou um dia e falou, eu quero ser advogado. Na verdade, o que aconteceu? Acho que meu pai chegou um dia, eu já estava lá com 20 anos, 22 anos, meu pai falou, você precisa estudar e fazer uma faculdade. Entendeu? Deixa eu pensar. Deixa eu pensar o que eu vou fazer. Eu pensei em medicina na época, né? Só que o que acontece? A medicina era uma faculdade de tempo integral, né? Sim. E na verdade eu trabalhava, e se eu fosse fazer medicina eu tinha que parar tudo e não sei como é que eu ia fazer. Eu acho que se fosse hoje, talvez eu teria me esforçado um pouco mais e ter feito em serviço esse estudo em tempo integral. Sim. Mas na época acho que eu não tinha maturidade para pensar nisso agora, mas era também uma profissão que eu poderia ajudar as pessoas. E no direito eu falei, não, eu acho que é por aqui que eu vou, né? Essa facilidade em tratar com as pessoas, no comércio que eu trabalhei muito tempo, isso foi muito legal e eu tentei conciliar tudo isso aí. Rapaz, é interessante, né? Uhum. Porque não tinha uma artériazinha que puxava, vou fazer. Vou fazer. Não teve uma artériazinha que puxava. Se arrependeu? Jamais. Nunca. Nunca. Que coisa. Elianai,
Mais ou menos já sei qual que é a resposta, né? Sim, Como é que veio isso aí, Leonardo? Falou, agora que você podia estar cuidando da chácara, dos gados, não sei se você tem netos, como é que você vai arrumar uma sarna dessa pra sua vida, Leonardo? Não, eu sempre, em virtude da função, Sim, né? sim. E para você prestar um bom atendimento, você precisa se qualificar um pouco. E eu acabei fazendo a faculdade de Direito, me formei em 2004, eu e o Dr. Bruno nos formamos na mesma turma, né? Sim. Então, eu não podia exercer em virtude da função, é incompatível, e aposentei, comecei a exercer. Essa é a hora. Essa é a hora. Não deu nem tempo. Não deu nem tempo. E a UAB? Foi instantâneo? Foi instantâneo. Rapaz, você tá com a tocha, hein? Porque não é fácil. Eu saí, a gente já estava estudando? Já tinha nosso negócio, né? Que bom. Nosso escritório. Já trabalhávamos juntos já. Eu vou contar um segredo aqui. Pois não. Rapaz, a gente andava pelas regiões aqui, e aí a gente ia fazer alguma coisa. Falou assim, eu já falei com o doutor Elianai. Então eu falei, doutor Elianai? O que é esse doutor Elianai? Aí, quero falar com o doutor Elianai, já tava, olha, daquela época a rua já chamava ele de doutor. A gente chegava assim, intimava os caras, falava, você está com o escrivão, o doutor Elianai. Eu falei, que caramba, doutor Elianai, é o doutor Verlei, que é o delegado? Não é o doutor Robert Gil, que é o delegado, não, é o doutor Elianai. Podia ter delegado, mas quem levava a fama era ele que era o delegado. Eu falava assim, Osmar, eu falava assim, mas que caramba! Aí de vez em quando a gente queria perturbar os delegados, falou, o cara tá vindo aqui falar com o delegado, doutor Elianai. Aí os delegados davam, quem é? Ele falou, não, o senhor não manda nada, quem manda aqui não é, né, que na delegacia o pessoal acha que todo mundo é doutor, né? E daí desse jeito. Aí Elianai falou, os caras, doutor Elianai, até hoje. Mas não era diferente, né? Chegavam lá e falavam também, eu já falei com o doutor Kleber. Papai, eu já estive lá falando com o Dr. Kleber. Olha só, rapaz. E olha, até hoje, tem um outro segredo aqui, né? Você falou o quê? Falei com o Nai. Aí, é o Edinho, que era do Brutus, é o menino lá, rapaz, que hoje mexe com o celular lá no cão, Elias. O Nai teve aqui. Eu falei com o Nai. Vai ser conhecido assim lá adiante, rapaz. Mas isso é bom. Pessoal da infância, né? De infância, daí. Não adianta, não adianta. E assim, o legal é que os caras falam assim muito bem. Muito bem. Isso é muito interessante. Doutor, você começou a advogar em 2007. 2007. Eu, agora, quando eu vi a foto, falei assim, rapaz, não é estranho. Mas agora, te vendo pessoalmente, a gente já se viu mesmo, bastante vezes lá. Eu vendi um carro pra você uma vez. Que carro foi? Essa é a hora. Era um Santana. Você trabalhava onde? Naquela loja do lado da seccional. Da seccional de polícia. Mas é você! Trocamos numa Santana Quanto. Eita! Era qual Santana Quanto? A cinza ou azul? Cinza. Fernando, olha aí os mistérios sendo revelados aqui. É verdade. O Santana que eu vendi pra você era preto. Rapaz, eu falei esse dia pra ele aqui. Eu tive o modelo antigo, tive o modelo novo. O último Santana. Poxa vida. Foi você. Foi eu. Fui feliz. Graças a Deus não comprei gato por lebre. Não comprei gato por lebre. Foi bom mesmo aquele Santanão. Aquele top Santanão, demais. top demais. Bom demais. Agora tá fazendo sentido algumas coisas. Você não aqui. tem mais ele, né? Não tem mais ele. Certo. Tô na luta aí pra sair de um Prisminha desde de outubro. Essa mudança de governo, o mercado assustou. Sim. Assustou. Mas vamos em frente. Né? Assustou bastante. A gente tá vendo aí que só Deus para tomar conta. A igreja aqui a gente Então o senhor lembrou de mim agora aqui. Agora lembrei. Ainda bem, não brigamos nem para comprar o carro. Jamais, nem no negócio do carro. Graças a Deus. Jesus, eu te dou graças por isso aqui. Meus queridos, vamos lá. Vocês estão na área criminal. Precisamente ou não? Mais especificamente. Ou todas as áreas? A gente atua na área principal, é a área em demandas contra o Estado. Entendi. Né? Contra o Estado, mas a gente atua na área criminal também. Essas especialidades aqui, crimes contra... Isso, é uma especialidade que a gente atua bem forte. Isso. Tá. Tem muita coisa?
Muita coisa. Violência doméstica. É tudo isso que a mídia fala ou é mais ainda? É mais ainda. É mais ainda. É mais ainda. O que aparece a gente pode classificar aí como talvez 40%, 50%. Rapaz, eu posso imaginar. Na verdade, o que aparece são as coisas mais graves, mas às vezes aquelas coisinhas que vão menores que do dia a dia, que é muita coisa, que às vezes nem chegam até a tribuna ali do judiciário. Não... Entendi. Entendeu? Essa questão dos crimes contra criança, por exemplo, qual é o nível mais ou menos percentual hoje? É um percentual grande. A gente pode classificar isso como, por exemplo, uma criança que ela está inserida num contexto de violência doméstica, ela passa sendo uma vítima também de uma violência psicológica, Sim. ainda que indireta. Então, devido à violência doméstica, tem esses resultados. Doutor Elianai, doutor Bruno, vocês disseram aqui que algumas coisas é o que chega, né? É o que chega. Mas, por exemplo, o número de ocorrências ou o número de crimes contra criança em São José é alto. Assusta? Na hora que... Não, assusta. Foi o que o doutor Elianai acabou de dizer. O problema da criança, além do crime que ela, né, diretamente ela é vítima, existe também os crimes que elas estão inseridas naquele contexto. Às vezes não... Porque na hora que a gente fala de violência doméstica, né, o artigo 7º da Lei 11.340, né, que é a Lei Maria da Penha, né, Sim. apelidada de Lei Maria da Penha, Maria da Penha, né? Ela tem 7 formas de violência doméstica familiar, né? Ela fala da violência física, certo? Né? Que a própria palavra já diz. Nós temos a violência psicológica, né? Nós temos a violência sexual, temos a violência patrimonial e a violência moral. Como é que é essa questão da violência patrimonial? A violência patrimonial, aí você vê uma bobagem. Tem um casal de namorados. Certo. Um casal de namorados, né? E esse casal de namorado, um dia ele tem uma briga. Certo. Ele tem uma briga e ele fica nervoso, ele pega o celular da menina e joga no chão. E quebra o celular da menina. No nervoso. Barato, um iPhone. Um iPhone ali de, sei lá, de 8 mil reais, ele pega e quebra. Ali você tem uma violência patrimonial ali, ele é passível de ser previsto na legislação. Previsto na legislação. É uma forma de violência doméstica. É uma forma de violência doméstica. Às vezes você acha, isso aqui não é nada. Mas é uma violência doméstica, você quebrar o celular da menina. Atenção, rapaziada. Atenção, rapaziada. As pessoas entendem que violência doméstica é só a agressão. Certo. Quando na verdade não é. É o que o Dr. Bruno falou. Essas modalidades de agressão, né? Psicológica, também moral. Viu? E como é a cabeça do judiciário quando chega, por exemplo, com um processo desse lá hoje? Como é que tem sido procedidas as sentenças? Olha, é até difícil dizer. Aqui em São José dos Campos, por exemplo, né, que certo. É né, na região aqui, onde a gente atua mais, eu vejo com bastante seriedade. Certo. Né? Eu vejo com bastante seriedade o desenrolar desses processos, né? Mas é aquele negócio, às vezes a gente não tem... O sistema não deixa você conseguir pegar tudo, né? Então tem muita coisa que você não... A maioria das coisas... O que chega no judiciário é muito pouco. Vamos supor, de todos os crimes... a gente está conversando aqui, está acontecendo crime toda hora. Ok, mas digamos o seguinte, nesse exemplo aqui que a gente está falando, o judiciário... Quando chega lá um processo desse de violência patrimonial, tem saído condenação? Tem saído condenação. O cara tem que pagar? Tem que além de pagar, ele é responsabilizado criminalmente. Certo. Entendeu? E aí, nessa condição que o camarada está lá, o devolver do patrimônio tem um lado criminal e o lado civil. Tem acontecido na prática? Tem acontecido na prática. Tem acontecido na prática. Não é, por exemplo, se o cara fez uma situação dessa e a vítima representar, né? Que a gente chama isso de representar. O que quer dizer isso? Você falar assim, depende. Eu quero ver o cara condenado. Entendi. Entendeu? Eu quero ver ele processado. Ela representar
esse cara, além dele ser processado criminalmente, né, desse crime da violência patrimonial, ele também vai responder civilmente desses danos que ele causou no patrimônio. A nível de crime, qual a penalidade? Tem? Você previsão tá legal? uma pena? É. Na verdade, a pena na lei Maria da Penha, na lei de violência doméstica, ela não tem penas altas, né? Sim, né? infelizmente. Infelizmente não tem penas altas. Certo. Mas gera, por exemplo, um antecedente criminal, que isso vai atrapalhar a vida do cara. Uma outra reincidência. Uma outra reincidência. Por exemplo, nos quadros da OAB, por exemplo, se a gente tem uma situação lá que se você for Penalizado. se você for penalizado, condenado em crime de violência doméstica, te atrapalha a sua vida lá. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, tem acontecido. A justiça nesse sentido... Tem sido bem efetivo. Condena. Condena. Tá. Sem dó. Entendi. Entendeu? Isso nós estamos falando de violência patrimonial, que foi o que a gente estava conversando. Certo. Mas fora de outro tipo de coisa que tem aí. E também, o pastor, é um fator muito importante que as pessoas desconhecem. Por exemplo, uma condenação criminal de violência doméstica, ela gera também uma indenização na esfera civil. E as pessoas não buscam isso. Como é que funciona isso, doutor Elianai? Por exemplo, a pessoa foi condenada. O cara bateu na noiva, na esposa. Isso. Ela foi condenado. Foi condenado, transitou em julgado, não há mais recurso. Certo. Comporta aí, os tribunais têm entendido, que comporta aí uma ação de danos morais, viu? Mas as vítimas nem sempre... não têm conhecimento. Quase 99% não tem esse conhecimento. É um outro processo. É um outro processo que você... Demorado? Não é demorado, porque já tem condenação lá? Tem condenação criminal. Aí vale no civil ou não? Essa sentença, ela vai... Como já houve essa discussão no criminal, certo. Aí a ação civil ela anda mais rápido. Pergunta, Leonardo. Tem acontecido isso? A indenização? Olha, nós temos... No sentido do judiciário manter? Nós já... sim. A gente está falando aqui da condenação transitada e julgada. Isso. Ele tem sido... O cara foi condenado. Aí vai para o cível e perde. Sim, não. Mantém. Mantém? Mantém. Nós temos casos que mantém sua totalidade, 100%. Puxa, isso é interessante. Aí é interessante a gente falar aqui também, que depois o pessoal vai assistir isso nas redes depois, que não basta, quer dizer, não é que não basta, além da condenação na parte da tipologia criminal que o cara foi, cabe a reparação civil. Certo? Vocês já viram um caso, por exemplo, de uma lesão que gerou ali uma cicatriz, alguma coisa assim, grave, que foi obrigado a reparar com uma cirurgia, alguma coisa? Nós tivemos aquele caso do dente, né? Sim. A quebra do dente. Como é que foi isso aí? Na verdade foi uma situação de violência doméstica, né? Onde a vítima, ela foi cometida com um murro, né? Sim. E quebrou o dente da moça. Certo. E aí o que aconteceu? Nós, além dele ser responsabilizado criminalmente, foi condenado, né? E na verdade esse cara ficou até um bom tempo preso, né? Que ele já era reincidente num outro crime. Da mesma... Era do mesmo crime, da mesma espécie. Rapaz. Né? Com uma outra namorada que ele tinha. Então o problema, o rapazinho é... Não, o rapaz era complicado. E o que aconteceu? Na esfera civil nós ingressamos com uma ação, né, de reparação de danos. Então nós juntamos tudo que era possível, né, de laudo de dentista, tudo. E ele foi condenado. Na verdade, nós acabamos até por receber isso daí. Na verdade, a mãe dele se mobilizou e acabou custeando isso daí, né? Foi feito até nós fizemos até um acordo, não chegou nem a ter ele nem chegou a ser uma sentença procedente. Nós fizemos um acordo, o juiz homologou aquele acordo, a vítima aceitou na época e ficou tudo bem na esfera civil. É interessante a gente passar essa informação aqui, porque normalmente quando as vítimas representam já na área criminal, eu acredito que essa área civil da indenização é muito pouco, então, como vocês estão falando, conhecida por parte das pessoas, né, que sofrem isso aí. E aí a coisa caminha, porque precisa fazer outra representação para isso. Você precisa ingressar com outro processo, né? Uma ação autônoma, né?
Precisa ser feito isso porque para que o agressor ele sinta efetivamente que está sendo feita justiça, para que ele pare, pense quando ele for agir dessa maneira. Que se sirva de exemplo também. Vocês, como advogados, já se sentiram coagidos pelo agressor durante o processo? Sim. Já fomos até ameaçados. Né? Nós estamos vivendo isso. E aí? A gente tem que ser homem, né? A gente tem que procurar... Tô falando com um dos meus. Não, a gente tem que... Como é que vai fazer? É o osso do ofício. Sim. Entendeu? Sim. Então a gente... Ameaça mesmo. Ameaça mesmo. Ameaça mesmo. Na cara, sim? Manda mensagem, ligações, né? Quer marcar encontro. Tá bom. Entendeu? Mas isso, pastor, faz parte. Entra na fila, né? Entra na fila. É na ceia. É 1444 aí pra poder... É igual na polícia, né? É igual quando a gente trabalha na polícia. Não. Os bandidos não gostam do nosso serviço, né? Fazer o quê? Coitado, né? É uma coisa que... realmente, a gente escuta as histórias, né? De vez em quando aparece um ou outro caso aí que a gente vê de advogados sendo ameaçados, alguns até... Lamentavelmente isso aí, mas não pode servir de estímulo para parar de exercer a justiça. De jeito né? Pelo contrário. Na verdade é um estímulo para continuar. Continuar. E nos crimes contra crianças, como é que tem funcionado isso aí? O crime contra a criança hoje são fatos muito delicados, né? Por exemplo, uma criança hoje ela não pode ser ouvida no judiciário, ela é ouvida. Quando ela é ouvida por psicólogos, é um depoimento especial, tem toda uma formalidade para você não afetar diretamente aquela criança, né? Para não repetir. Para não repetir. Então, os casos nossos de violência doméstica em que há criança, nós pedimos também uma apuração de eventual crime sofrido por aquela criança, uma violência psicológica, por ter visto o agressor agredindo a vítima. Então a gente tem pedido uma apuração por maus tratos, por exemplo, eventual crime de tortura. A gente tem feito um trabalho de forma a reparar todos os danos experimentados ali. Já houve casos em que a guarda, o juiz tirou do casal por causa de violência? Do casal no escritório, acho que nós nunca tivemos, mas da mãe, assim, ou do pai, assim, que tinha guarda. Que tinha guarda, né? Sim. Perdeu a guarda por causa disso. Perdeu a guarda. A guarda acaba sendo pro pai ou pra mãe. Tá certo. Vocês são especialistas dos crimes domésticos, da criança e dos idosos. Eu quero ouvir vocês para falar um pouquinho da minha... Eu tomei um susto. Nos últimos 5 anos de carreira, eu fui transferido para lá e era um cuidado de Deus e eu achando ruim. Eu fiquei assim, como que pode um cara bater no avô, bater na mãe, bater no pai, fazer mal, dar veneno, roubar o dinheiro, enfim. Como que tem sido isso para vocês? Tem bastante demanda sobre isso? Bastante. Nós temos uma emblemática recente agora. Pode contar aí. Não, nós temos uma senhora, né? Que ela nos procurou e, na verdade, não foi ela necessariamente que procurou a gente. Certo. Foi uma pessoa que falou assim, olha, tá precisando, tal. Nós chegamos numa casa, uma senhora de 92 anos, né? E ela e uma filha dela de 63 anos com 190 quilos. A filha? A filha, né? 190? Idosa também. Idosa também já, né? A mãe com 92 e a filha com 63. Entendi. E o que acontece? Tinha um filho mais velho, né? Que ele tomava conta das duas, né? Ele tomava conta entre aspas, né? Certo. A mãe, essa senhora de 90 e poucos anos, ela é usufrutuária de um imóvel, recebia cerca de 20 mil reais por mês. De aluguel? Só de aluguel. E esse filho que cuidava de tudo, né? Que cuidava de tudo, inclusive da aposentadoria dessa senhora, também filha dela, que pesava 180 quilos.
E ele deixava as duas assim numa situação de miserabilidade tremenda. Rapaz. Né? Então ele pegava todo esse dinheiro para ela. Ele fez a essa senhora de 91 anos comprar um carro. Falou, não, mamãe, eu vou levar a senhora aí no médico, vou levar a senhora para passear. E ela era um carro 2017, compraram zero esse carro. E ela nunca viu a cor desse carro, nunca andou nesse carro, nunca fez nada. Né? E ele deixava, imagina você ganhando um vultuoso salário, você ter que pedir para alguém um dinheiro para comprar uma sandalinha. Meu Deus. Né? Você ter que pedir, então era tudo assim, ele cuidava, ele fazia as coisas do jeito dele. Então, e xingava as duas, né? E deixava as duas numa situação de abandono. Ele tinha uma cuidadora assim, uma situação bem precária, que ela deixava na sexta e ela só voltava na segunda. Essa senhora de 63 anos, que pesa 100 e poucos quilos, as fezes dela ela se limpava com panos e jogava no pano num balde. Pelo amor de Deus. Né? Lá que a gente chegou aquilo, a gente, né, ficou apavorado. Então, por exemplo, pra você ver, a gente tinha aí uma violência moral, né? A gente tinha uma violência patrimonial, né? A gente tinha uma violência psicológica. Ele estava inserido ali no artigo 7º ali, em todos os incisos, praticamente. Ele era filho de uma das vítimas e irmão de uma das vítimas. Filho de uma das vítimas e irmão de uma das vítimas. Né? Aí o que aconteceu? Nós fizemos Tinha mais irmãos? Tinha uma irmã que também era inserida no contexto de violência doméstica. Ah, meu Deus. Né? Ali naquela situação dele ali, e ele não deixava essa... Hoje, por exemplo, né? Vou chegar nesse ponto. Sim. Hoje, por exemplo, essa irmã que toma conta da mãe, né? E essa outra senhora de 180 quilos aí, ela tem uma outra pessoa que cuida dela. Certo. E a mãe, 92 anos, lúcida, né? 92 anos lúcida. O que aconteceu? Hoje nós... Porque não tinha como cuidar. A gente até deixou ela no recebo. A gente não pode nem falar que é um asilo hoje, que dá uma situação, dá uma conotação ruim. Mas ela vive num residencial, ela paga residencial coisa de rico. Ela paga tipo R$7.500 hoje. Sim. Que já não é barato? Que não é barato, entendeu? Então não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um, eu ia falar isso agora. Mas hoje ela, por exemplo, ela vive feliz nesse lugar. Até esse final de semana, sábado, eu fui lá visitá-la, né? Pô, que legal. Fui lá visitá-la, era mais ou menos 6 horas da noite. A filha dela me ligou e falou assim, vem aqui que a mamãe quer conversar com você e tal. E beleza, e aí por aí a gente vai indo. Mas o que aconteceu? Nós fizemos um boletim de ocorrência, né? Primeiro lugar. Certo. Além desse boletim de ocorrência, a gente fez uma representação do Ministério Público, né? O Ministério Público, ele pediu para afastar o rapaz, né, esse irmão das duas, né? Não ter contato com as duas. Essa é bem importante isso daí, né? Você pediu o afastamento das duas, chama medida protetiva. Certo. Às vezes você escuta e fala assim, o cara tá com medida protetiva. É justamente isso, você não pode chegar perto nem da vítima, nem dos familiares. Vai ser uma determinação que o juiz vai colocar lá. Tem uma regra de distanciamento para isso ou não? Não tem uma regra. Eu vejo muito 200 metros, 150 metros, mas não existe. Cada juiz vai decidir isso daí, né? Então, às vezes o cara mora perto, não sei, mas não é para chegar perto. E foi bem triste essa história, viu? Essa história é uma história bem triste, tá desenrolando ainda, tá na fase de inquérito policial, né? E vamos ver o que vai dar. Principalmente as condições que o filho deixou. Porque o filho recebia um aluguel de R$20 mil do imóvel bem localizado aqui na nossa cidade, na 9 de julho. Ele recebia esse aluguel e ele não investia na mãe e na irmã. Duas pessoas idosas. Certo. Elas ficavam lá, por exemplo... Depois elas tinham uma cuidadora entre as 8 e as 17 horas. Porém, depois das 17 horas, ficavam as duas sozinhas. A filha não tinha locomoção, não tinha mobilidade, ficava prostrada na cama. Meu Deus do céu. E foi isso. Daí, usando os meios aí cabíveis, principalmente... no que diz respeito à lei de violência Maria da Penha, né, da violência doméstica, a gente conseguiu trazer um pouco de dignidade para eles. Dignidade, foi isso que foi a palavra certa. Rapaz, vai chegar uma água para nós aqui, Helena, chega um pouquinho para cá. Gente, a gente está aqui numa live no programa Voz do Brasil para Cristo com o Dr. Elianai e também o Dr. Bruno, que estão dando aqui algumas orientações, palavras para a gente aqui em relação a essas coisas terríveis. Agostinho, se precisa ser melhor o ar para nós aí. Elianai, e aí, como é ser ex que combate lá
e agora pega uma causa dessa. Confunde emocionalmente ou não? Tem hora que o sangue esquenta? Então, lá a gente acabava também combatendo esse tipo de pessoa, né? No caso da apuração. Agora apuração. Aqui é processar. Agora a gente está indo para o lado do processo. Rapaz, eu vou dizer para vocês, os últimos 5 anos, quando eu fui designado para a Delegacia de Proteção ao Idoso, para mim foi... Primeiro que os colegas começam a zoar, né? Ah, tá velho mesmo, não sei o que. E aí, eu vi os cuidados de Deus ali. Mas nos primeiros, acho que nos primeiros 6 meses, eu sofri um choque emocional com isso. Muito forte. Porque assim, Dr. Bruno e Dr. Yanai, você está acostumado a ir para um outro tipo de criminoso. Assalto. Então você tem uma reação de ação já proativa para aquilo. Só que agora você vai lidar aqui com um cara o trabalho do cara está aqui, né? Então a violência do cara está nisso. Aconteceu um caso aqui, pessoas extremamente conhecidas em São José. O pai foi um grande oficial de uma das Forças Armadas do Brasil, vários imóveis, e um dos filhos da área da medicina. Mas o pai não podia tomar uma medicação. Então esse pai passava por um médico, que não era o filho, que até então estava mantendo ali alguma coisa da ética. Mas quando vinha a receita daquele, esse filho pegava a receita e trocava medicação que o pai não podia tomar, como consequência daquela medicação que estava sendo dada dolosamente pelo filho, usando como se fosse aquele médico de lá. O pai veio a óbito muito mais tempo do que isso. Eu me lembro que isso foi uma das coisas que me chocou, e eu não sei até hoje como isso terminou. O pai veio a óbito, aí começou aquela briga entre os filhos pelas coisas, depois nós tivemos que ouvir a mãe, e aconteceu com a mãe a mesma coisa, e nós não estamos falando de gente que não tinha recurso financeiro. Tinha. E na minha cabeça, eu falei, como é que o cara faz um negócio desse? A outra foi uma situação, essa foi, para mim foi drástica. 3 coisas que me chocaram. Primeiro foi essa, e a outra foi chegar numa casa e encontrar uma senhora num sol, dentro de um cômodo daquelas telhas de Eternite. E dentro da casa, então pegaram a garagem, colocaram telha de Eternite, um colchão, uma cama feita de caixote, colocaram ela lá, um balde e uma garrafa de água plástica, PET. Era isso que ela tinha. Se quisesse urinar alguma coisa, tinha que usar uma lata, alguma coisa disso. Um cativeiro. É um cativeiro. E aí, rapaz, a gente comunicou isso, e detalhe, né? O de costume, com quem estava o cartãozinho de aposentadoria, de posse da nora, né? E o filho, que para mim esse camarada aí vai ter contas para acertar com Deus, é inevitável. Os maus tratos que essa senhora sofria, quando você pegava o valor da aposentadoria daquela senhora, se ela tivesse quem cuidasse dela do jeito certo, ela não, primeiro que não, aquela condição era insalubre. Você dizer que a gente tomou as medidas que tinha que tomar, encaminhou para o judiciário, enfim, em 4 meses a mulher veio a óbito, porque já vinha num quadro. Quando a denúncia chegou, a gente fez o que tinha que fazer, porém, rapaz, vocês não têm ideia de como eu fiquei emocionalmente com isso aí. E aí era o Dr. Roberto Martins de Barros, aliás, o Robertão, que foi seccional em Taubaté. E a gente falava, Kleber, calma, foi doutora, a mulher vai morrer, e morreu. Então isso comigo mexeu e mexeu muito, né? A outra situação, doutores, recebi uma denúncia que um filho estava tendo relações sexuais com a mãe forçada. Leonardo, você imagina, eu fui lá. Pois eu cheguei lá, sai um marmanjão lá dos seus 40 e poucos anos, e uma senhora, e ela negou tudo para não ver o filho preso. Meu Deus do céu. Meu, eu fiquei mal. Essa é pra ficar mal. Fiquei mal. E assim, ela não se aproximou da gente para conversar. Abriram a janela da sala, o filho do lado, você não sabia nem que tipo de comportamento podia estar tendo
por trás da parede ali do tipo de tal. Eu falei, eu quero falar com a senhora aqui fora. Ela não vinha, tinha mais a equipe ali. Enfim, nós relatamos tudo isso, encaminhamos da forma como veio de Brasília essa denúncia. E o fato é que quando a gente conseguiu conduzir essa senhora para ser ouvida, ela negou veementemente. E a gente sabia, porque a riqueza de detalhes e a forma porque o filho fazia questão de compartilhar isso com os outros. Isso para mim me fez muito mal. Assim, só de ouvir a gente já fica mal. Rapaz, e olha que a gente já viu cada coisa, cada coisa absurda, absurda nesse sentido. Então é muito complicado, porque no caso de vocês que pegam um negócio desse, não dá para trabalhar com a emoção. Tem que trabalhar com a razão e usando a lei a favor. Sim. Então isso é muito sério. As pessoas hoje no Brasil, elas têm ciência dos seus direitos? Não, muito pouco. O que falta? Falta uma conscientização maior. A conscientização ela já tinha que acontecer no ensino primário, quando a criança está iniciando Qual a sugestão de vocês? Como é que deveria ser isso hoje? Eu acredito que na escola poderia já ter esse... A Constituição ela já tinha que ser pregada na escola. Sim. Em relação aos filhos, né? As questões que a gente tem aí de violência doméstica. Desses casos todos aí, a justiça tem dado o amparo necessário diante da violência doméstica? No caso das crianças que sofrem? Na verdade, a justiça ela não tem condições de fazer isso. Às vezes, eu arrisco em dizer que não é nem a função dela. Eu acho que essa função seria de um assistencialismo social. Mas quando chega uma denúncia lá, o processo... É oficiado, né, aos órgãos de assistência social para fazer isso aqui. Só que eu acho que é deficitário. Entendeu? Fica ao léu. Existe o crime? Existe o crime, é condenado, tudo, só que às vezes a vítima fica numa situação. E aí, beleza. Tá e aí, cara, tá aí, vou pra onde? Tá, só que eu vejo por parte do Ministério Público, sim, viu? O cuidado que às vezes ele tem. Só que é o seguinte, nós não temos uma estrutura. Falta entendeu? O quê? Falta estrutura. Falta vontade. Falta vontade política. Falta vontade política. Não dá. Isso não... Tira a criança e põe aonde? Falta vontade política. Entendi. Isso é uma das coisas que a gente acompanha e vê, né? Tira a criança, tá apanhando ali ou tá sofrendo o pior dos abusos, né, Leonardo? Eu peguei uma que era o avô que todas as noites abusava do neto. Tem que tomar... isso, pastor, é uma outra questão que as pessoas têm que estar muito cientes. Porque o abusador, ele sempre vai ser uma pessoa próxima. Quase 100% a gente arrisca dizer que é próximo. Esses casos de estupro, por exemplo, que o cara passa na rua, pega, sequestra, é muito raro. É mais perto atípico. Do que é atípico. É mais atípico. Acontece também, mas sim, você vai à Delegacia de Defesa da Mulher, por exemplo, a gente que já trabalhou na polícia, em sua totalidade o abusador, ele é próximo. Ou é o avô, ou é o tio, ou é o pai, ou é o padrasto. É alguém que está ali. E a justiça, ela tem pegado muito pesado com esse tipo de caso, né? Tem pegado. Nós temos casos lá que a gente acompanha que a pena tem sido no mínimo 12 anos. Rapaz. O artigo 217A, que é o estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável. Vulnerável é a pessoa que é criança, é uma pessoa embriagada, é uma pessoa deficiente. Essas são as pessoas vulneráveis. Leonardo, cumpre. A pessoa está cumprindo? Cumpre. Sem benefício? Sem benefício. É hediondo? É hediondo. O que a população entenderia hoje aqui na explicação de vocês? O que seriam crimes hediondos? O crime hediondo, de certa forma, só para você mesmo Sim. falou assim, como é que para a população entender? Na verdade, ele é um crime que ele vai causar repulsa, né, em você, e ele vai ter uma dificuldade em progressões de regime. Né? Então, o que acontece? Você tem o crime comum, por exemplo, né? Antigamente, antes de 2019, você tinha o crime comum, eu vou cumprir 1/6 da pena para eu progredir de regime, né? Certo.
Nos crimes hediondos, que você, nos primários com crimes hediondos, você vai cumprir 2/5 da pena. Certo. Se você é reincidente, você vai cumprir 3/5 da pena. Hoje mudou essa lei, né? Hoje é por porcentagem, né? Então vamos supor, você tem 30%, 40%, mudou isso. Então, o crime hediondo, ele serve isso de certa forma, só para você falou para o povo entender, para atrapalhar a progressão de regime. Entendi. Entendeu? Que não sendo crime hediondo, teria um benefício maior. Sim. Né? Bom, qual é o procedimento que alguém deveria tomar, por exemplo, hoje, uma mulher que está sendo vítima no caso de violência doméstica? Qual é o primeiro passo que ela tem que tomar? Ela precisa de uma delegacia ou ela pode procurar um advogado direto? Ela pode procurar um advogado direto. Pode? Pode procurar um advogado direto. Não teria necessidade de passar pela delegacia primeiro? Na verdade, a gente não pode falar assim, porque Sim, às vezes a pessoa não quer ir uma delegacia. Ela não quer delegacia. Ela pode procurar um advogado, né? O advogado representar essa queixa dela que ela está fazendo. O advogado representaria isso direto? Direto no Ministério Público. Certo, entendeu? É possível. Possível. Ok. Ele já poderia fazer isso. Só que aquele negócio, é uma informação que a população ela não sabe. Ela vai na delegacia, infelizmente você chega na delegacia, a situação é difícil, você entendeu? Às vezes você vê, não está tão condicionada ali a tal, não está tão preparada ainda, você entendeu? A gente vai chegar, eu tenho a esperança que a gente vai chegar um dia. Acredito que sim. Entendeu? De gente chegar lá, você ter todo um acolhimento, entendeu? Isso tudo já existe no papel. Nós não conseguimos colocar isso na prática ainda. O Estado não conseguiu colocar isso na prática. Que é complicado uma mulher, por exemplo, chegar para relatar um assunto de violência doméstica com homem. Com homem. Entendeu? Imagina o senhor com essa cara de bravo assim. Diga pra ele um doce de pessoa. Não dá, eu teria doce. Como é que é, Fernanda, a frase minha lá? doce como não dá. Então eu acho que a gente tem que ter um cuidado de ter... É complicado, sim. É complicado, sim. Entendeu? Assim como uma criança. Assim como uma criança. Que vai ter que contar um abuso exatamente, sexual por isso que o acontece. O depoimento protege a criança e você tem que ter um depoimento especial para a criança. Certo. Ela ser ouvida, né, numa escuta especializada. Descontraída. Porque senão você revitimiza a situação. É complicado ter que contar o que já passou e etc. Agora imagina, vamos supor, uma mulher já está numa situação de constrangimento danado, violência doméstica, ela chega na delegacia, tá lá um saguão cheio de gente, um balcão, você não tem particularidade nenhuma, você tem que contar... Perto de todo mundo. É complicado. Existem unidades no Brasil com diferenciamento? O projeto já está bem adiantado. Para isso. No estado de São Paulo já está bem adiantado. Projeto. Inclusive aqui em São José dos Campos tem uma sala no plantão ali. No plantão? Destinado ao atendimento. Hoje o plantão é tudo centralizado, Renato? É tudo centralizado. Onde era a antiga seccional? Na rua Ipial, número 100. É a central de flagrante? É a central de flagrante. Tá. Tá tudo lá. Então agora. Como é que funciona? Chega lá uma pessoa, num caso como esse, ela vai para um... Na verdade não. Tem uma estrutura lá para começar a ter um atendimento. DDM, né? Hoje tem a DDM, né? Mas mesmo a DDM, né? Você vai até lá, tá cheio de pessoas, cheio de gente esperando para ser atendido, porque o atendimento ali é um atendimento também muito bom. A triagem, e tudo, tem bons profissionais ali, mas a demanda é muito. A demanda é muito. A demanda é muito e a delegacia hoje ela tá abarrotada de serviço. A demanda é muito. Não mudou muito, né, Leonardo? Não muda. Então não é má vontade do Estado, é que a demanda quase não dá para dar conta. Tá. Nesses anos de advocacia aí que vocês estão especificamente aí mais, né, também nessa área, vocês estão dizendo que nem sempre as vítimas são manifestas contra isso. Ou seja, chegam até lá. Qual o motivo? Não entendi a pergunta. As pessoas às vezes ficam receosas de denunciar o agressor. Às vezes, você fala assim, às vezes a violência é muito velada às vezes, né? Então vamos supor, às vezes o cara ele deu um empurrão na moça, né? Às vezes ele não vai fazer mais isso, ele estava nervoso. Entendi. Entendeu? Então tudo isso dependência financeira. A dependência financeira, psicológica até. Um idoso, como é que se encaixa, por exemplo, que a gente poderia
que muita gente não sabe que é maus tratos e pode estar sendo considerado maus tratos. Agora você falou de você pegar o cartão do idoso. Você usar os vencimentos Sabe, você usar os vencimentos do idoso. Isso é crime. Você chegar para lá pro idoso... É crime. É crime previsto no Estatuto do Idoso. Você chegar e falar para você... Quando você escuta falar, você tá trabalhando no exercício do idoso, você falar assim, você não presta para nada. Por que você não morre logo? Isso é verdade. Não é verdade? Chega e fica... Por que você está fazendo aqui ainda? Gritar com os idosos. Gritar com os idosos. É violência psicológica e moral. Entendeu? Você tá ali, você não serve pra nada. O que você tá fazendo aqui? Você é um estorvo aqui dentro de casa. Pelo amor de Deus. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. É real. Entendeu? Às vezes eu pego pesado com algumas situações aí. Eu falo, olha, se uma hora um vizinho ligar e falar, não pense que a gente, quanto igreja, vai apoiar esse tipo de coisa de jeito nenhum. Porque o idoso já está numa condição vulnerável. Por exemplo, esse caso que você falou aí, vocês mencionaram. Como é que foi essa denúncia que chegou para vocês? Por exemplo, chegou das próprias ou terceiros que denunciaram? Terceiros que denunciaram. Se não... E nós... Estava lá até hoje. E nós fomos ao local para... Confirmar? Nós fomos lá para confirmar. Porque às vezes a gente tem que tomar muito cuidado também com as coisas. Ser. Sabe? A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, outro dia a gente estava numa situação... tem um conhecido meu que ele tem uma mãe, né? Essa mãe, ele faz do bom e do melhor pra ela. É a realidade dele. É a realidade dele. E que alguém interpreta como se... Isso, e o que acontece? Ele trabalha, né? Tem um bom emprego, ele faz de tudo é uma mãe, né? E ela, o que acontece? Às vezes ela já tá numa situação, tá linda, ela fala que ela fica muito sozinha, que deixam ela sozinha. Mas não é um maus tratos. Só que na verdade não é um maus tratos, é a condição. Vi muito isso, né, Nai? Entendeu? Sim. É a condição. E o que acontece? Esse cara já foi parar até na delegacia por causa disso. Olha, eu recebi... Uma situação constrangedora, entendeu? Recebi por causa disso. Várias. Onde fazia lá... Fulano tá sofrendo maus tratos, o quê? Você chegava lá, tá, vamos apurar. Mas os maus tratos, por exemplo... A pessoa não tem maçã, não tem pera, mas não é porque não tem, não é porque não tem. Tem pera, mas tem banana. Pois é o fato, às vezes assim, a mulher fica sozinha o dia inteiro, aí você descobre que mas ela fica sozinha, mas o filho trabalha. E se ele não trabalhar, não tem como sustentar. O mínimo que tem, não vai ter. Não tem contrato, não xinga, não pega o cartão da mãe, não tem nada disso. Exatamente. Mas às vezes é condição. É interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes a pessoa configura sendo maus tratos, mas é a realidade social de alguém. Sim. E daí, por exemplo... Aí uma vizinha interpreta de uma forma diferente, vai na delegacia e denuncia. Uma pessoa que sofre o mal de Alzheimer, por exemplo, que reclama que não está comendo quando já foi alimentado. Já comeu. Né? Esse filtrar das coisas. Vocês estavam dizendo que vocês foram lá para checar se essa denúncia era verdadeira. Exatamente. Quem os recebeu? O próprio? Não, na verdade... Ele não morava junto. Ele não morava lá na casa. Ainda tem esse favorzinho? Tem esse favorzinho. Quem recebeu foi a irmã, né? Foi a irmã que nos recebeu. Foi outra irmã que também sofria. E a denunciante. Que nos levou lá. Nos levou até lá. Fora do ambiente. Fora do ambiente. Ela nos levou lá, ela é muito amiga dessa senhora idosa que estava acamada, né? Essa de 63 anos. De 63 anos. E nós chegamos lá num sábado, realmente, porque ela falava que na sexta-feira, às 19 horas, a cuidadora ia embora e só voltava na segunda-feira. E nós chegamos no sábado, constatamos aquela... Essa água é sua, viu? Aquela... né, ela fazia as fezes na cama e colocava num balde ao lado. Rapaz. E aquilo só tirava na segunda-feira. E a pessoa com aluguel, ela era usufrutuária, né? Sim. Um aluguel de 20 mil reais. E passando por aquilo. E ela aposentada, funcionária pública aposentada. Funcionária pública. E o bonitão andando no carrão. Andando no carrão. Entendeu? Sustentando a família dele lá em outro lugar. E quando vocês tiveram acesso, falaram com ele? Não, nós falamos com ele. Na verdade, nós já registramos. Na verdade, nessa situação do carro que eu falei, nós pedimos o carro, né? Sim. Pra juíza, a juíza mandou devolver o carro para essa senhora. Certo. Né? E nesse dia até nós fomos com o oficial de justiça. Fomos com o oficial de justiça lá, o carro. Pegamos o carro que estava no nome da mãe. Entendeu? O carro. E ele não queria entregar.
Que ele comprou 0 quilômetro com o dinheiro da mãe. Eu queria... E detalhe, né, pastor? Ele estava usando e deixando a mãe e a irmã à míngua. Tava numa situação desumana. Eu acho que ele poderia. Ele é criminoso, sabe? Não tem como não ser. Não tem como não ser. É uma coisa que não... Mas dava pra cuidar com esse dinheiro. Dava, muito bem. Dava pra cuidar muito bem. Deixar a cuidadora de manhã, de tarde, de noite, todo dia, final de semana, pagando tudo que é benefício pros funcionários ali naquele momento. 20 mil reais. Levando a mãe pra passear. Levando a mãe pra passear. Porque a mãe ainda também era aposentada, tinha uma aposentadoria. Tinha, não tem. Lúcida e anda. Anda. Lúcida é uma senhora extremamente Quando vocês chegaram lá, abriram o jogo no começo e ainda tentaram... Não, é o seguinte, aquele de sempre. Houve uma resistência por parte dessa senhora de 90 e poucos anos no começo. Imaginava. Porque ela não acreditava naquilo. Ela não achava que existisse aluguel. Ela não sabia de nada. Rapaz, dá dó, né? Entendeu? Na verdade, ela não tinha noção. Imagina, é filho. Imagina você chegar, bom, seu filho está fazendo que seu filho está fazendo isso. Pra ela foi muito triste. Aí foi cruel. Está sendo triste. Primeiro nós afastamos ele da irmã. Daí ele já não podia mais entrar na casa. Certo. Daí depois ela caiu a ficha dela, né? Ela Demorou? Não demorou não. Ela entendeu que ela estava sendo lesada também. E daí também afastamos ele dela. E ele tinha medicamento guardado, vencido, que ele dava pra irmã, não fazia efeito. Ele fazia as coisas do jeito dele. Sabe? Do jeito que ele achava que estava certo. Mas não era culposo, era doloso. Era doloso. Entendeu? Doloso. Meu Deus do céu. Cada uma que a gente escuta que você fala assim, como essa que eu te falei. Ficou visível que o cara... Sim. Mas ela não quis. E aí a coisa ficou difícil. Doutores, a nossa legislação brasileira está adiantada no sentido desta questão, e depois eu quero entrar aí na questão primária que vocês lá dos crimes contra o Estado. Adiantada está. No papel? No papel. Nós precisamos de efetividade. Qual o país que isso funciona 100%? O Brasil, nesse tipo de lei de violência doméstica e contra o idoso, ele é um dos países, na teoria, sim, né? Ele é um dos países mais avançados. É mesmo? Isso. Porém, mas só que infelizmente falta... Algum país do mundo que vocês diriam como referência, que sabe fazer isso muito bem? Prática e teoria? A Espanha, ela é bem adiantada. Olha aí. Nesse tipo de coisa. É mesmo? É. Algumas informações. Não vai longe. Espanha, Itália. Você viu lá, como é que é o nome do jogador lá? Robinho. Robinho na Itália. Na Itália, como é que é o nome do Daniel na Espanha? Você vê que o cara tá complicado. Você vê que... Até outro dia eu perguntei como é que ficou a situação do garoto aí. Tá bem enrolado, né? Tá bem enrolado. Infelizmente, eu acho que vai chegar um ponto que ele vai ter que cumprir essa pena aqui no Brasil, sim. O estado de São Paulo, hoje, é uma referência em relação aos cuidados? Ou deixa perto dos outros estados? Ou existe estado no Brasil que você fala, não, em tal estado a coisa tá mais... O estado de São Paulo é um estado rico, né? Então ele tem condições de fazer isso melhor. Eu falo pra você, eu acho que é aquele negócio, né? Nós estamos aqui numa rádio evangélica falando. O Estado, quanto mais conservador ele é, mais problemático fica essa situação, né? Então, vamos supor, se você tem um Estado que você valoriza a mulher, você valoriza o ser humano, você valoriza o idoso, ele tem uma facilidade maior. Eu arrisco a dizer, por exemplo, a cidade de São Paulo, por exemplo, ela já é uma cidade que ela funciona bem isso aí. Funciona. Né? Funciona. A cidade de São Paulo. Entendeu? Porque ela tem uma tendência mais... Ela não é uma tendência tão conservadora. Porque a gente tem aquela conservação de antigamente, que o homem, ele manda na mulher. Entendi. Isso, é esse ponto que eu quero chegar com o senhor. Entendi. Sabe? Que o ponto... Então, que não deve se meter. Que não deve se meter. A máxima, briga de marido e mulher, não se mete a colher. Então você no interior, quanto mais interiorando a cidade, quanto mais conservador, mais problemas menos abertura para tratar do assunto. Abertura para tratar do assunto você vai ter. Tá certo, entendeu? Entendi. Esse aqui é o maior problema que a gente tem. Isso é bom. Entendeu? Bom no sentido de saber que o estado de São Paulo tem caminhado por esse caminho. E isso é interessante, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Respeito, valores precisam serem vividos. A partir do momento em que isso não é vivido, não tem como. Sim. Não é verdade?
A Liana sabe disso muito bem, que até a própria Bíblia nos orienta que as demandas que houver entre os santos, quando ela fala sobre isso, se não for resolvido, busque se fora. Né? O que é uma vergonha, quem se diz cristão e assim não faz, assim não obedece, por causa exatamente dessas coisas. Vocês também atuam fora disso, Eliana. Você estava dizendo para mim, qual é a outra área que vocês têm agido na questão do Estado? O Estado, pastor, nós temos movido algumas ações contra o Estado em razão da defasagem de salário dos funcionários públicos, me ajuda, Eliana, me ajuda. E nós temos movido algumas ações nesse sentido. Por exemplo, vamos para a área policial. Sim. Policial que tem uma ação simples, mas que ela é efetiva, o Estado ele desconta de forma errada sobre o vencimento do policial o imposto de renda. Certo. Daí você entra para corrigir. Entendi. Esse desconto. Como é que funciona esse desconto de forma errada, Leonardo? Me ajuda aí. Não, para nós que já estamos na inatividade do serviço público, não comporta. Sim. É só para quem está nativo ainda. Só para quem está nativo. Não retroage. Não retroage. O Estado paga a prescrição quinquenal, né? 5 anos para trás. Mas certo. Como nós já faz algum tempo que aposentamos. Entendi. O que mais? Alguns outros exemplos? Nós temos parceria no escritório, por exemplo, lá, que atuamos na área trabalhista, na área do INSS, né? Opa! Essa área também é uma área que demanda bastante conhecimento e é uma área também que ela está um pouco... É tudo muito demorado, né? Então... Ainda é? Ainda é. Aqui, ó. Passou por um estreito aí... prótese e tal, demorou para resolver, ainda parcial ainda, até agora não definiu as coisas ainda. Por exemplo, essa questão do INSS que você está falando aí, a pessoa que tem o tempo hoje de aposentadoria, já deu, e ela não consegue aposentar, tem como vocês ajudarem? Claro. Sim. A gente vai analisar, ver o que está acontecendo. Demorado? A consulta? Não, no sentido de, ó, o cara tinha tudo, mas chega lá e o INSS fala, por exemplo, tá lá 1 ano e não deu uma resposta. Cada caso é um caso. Depende da peculiaridade do caso, mas às vezes falta vontade do servidor público. Às vezes falta um detalhezinho. Um detalhe, entendeu? Por exemplo, uma coisa que as pessoas não conhecem, que as pessoas sempre nos procuram, né? Tem um rol de doenças que a lei prevê, certo, que após a aposentadoria a pessoa ela não contribui mais com o imposto de renda. Por exemplo, eu posso citar aqui o câncer, posso citar a hérnia de disco, AIDS, HIV, né, cardiopatia grave. Todas essas doenças, a pessoa ela fica isenta do imposto de renda. E é um trâmite muito simples. Tem que ser provocado. Se você não provocar, não é automático. E o valor retroage, por exemplo. A pessoa aposentou em 2019, ela teve um câncer em alguma etapa da vida dela. Isso já é o suficiente para ela ficar isento. E ela recebe a partir do momento que ela aposentou. 5 anos retroativo, né? O Estado paga tudo 5 anos retroativo. Então vamos lá, Leonardo. Câncer? Câncer, cardiopatia grave. Você consegue achar aí, doutor? Então é câncer, cardiopatia. Eu vou procurar para você aqui. Tem um rol de doença. A pessoa aposentou em 2010 e procurou o direito dela agora. Ela só vai conseguir retroagir até 5 anos para trás. Não é que vai pegar tudo. Não é que vai pegar tudo. Não. Entendeu? E aí como é que faz? Ela entra... Então, é um procedimento, aqui em São José, como que a gente trabalha com isso? Nós submetemos isso à prefeitura, a prefeitura ela submete ao médico e o médico emite o laudo. O laudo, por vezes, ele vem assim, ele está isento há 4 anos de... Não, ele tem o câncer, se enquadra... Teve o câncer e está isento do imposto de renda. Certo. Daí chega, por exemplo, vou citar um exemplo do Estado. Sim. O Estado reconhece, ele não tem mais o câncer. Só que a lei, ela não fala
do cara ser curado. Porque uma pessoa que teve isso, ela vai ter um gasto de manutenção com consulta, com exames. Então a lei ela não fala que teve, mas o Estado é arbitrário e ele por vezes nega. Daí judicialmente a gente faz cumprir a lei. Lianai, quando entra no judiciário, sendo o Estado a parte condenada, o Estado cumpre? Imediatamente. Cumpre? Cumpre. Esses casos a gente já... Você sabe que o Estado sempre vai... Sim, mas esse caso a gente já tem um sucesso na liminar, entendeu? A gente entra com... Houve a negativa lá do Estado para suspender a cobrança do imposto de renda. Certo. A gente ingressa com a liminar e o judiciário ele tem sido unânime nesse sentido. Ele determina que liminarmente já suspenda essa cobrança e depois vai o trâmite do processo, e essa sentença ela tem sido procedente em primeiro grau, eles recorrem, em segundo grau tem mantido a sentença. Entendi. Nós podemos ver hoje aí, Lianai, que isso é uma informação que eu acredito que muita gente não sabe. Muita gente não sabe, muita gente não tem conhecimento. Puxa vida, isso Achou aí, doutor? Os casos? Achei. Quais são? Ó, os mais conhecidos aqui, que é a síndrome de imunodeficiência adquirida, né, que é o HIV. Sim. Né, cardiopatia grave, a cegueira, né, a contaminação por radiação, né, a doença de Piaget, né, e esclerose múltipla, né, fibrose cística, hepatologia grave, né, que é problema no fígado, doença no rim, neoplasia maligna, né, e paralisia irreversível e capacidade. Neoplasia maligna é o câncer. É o câncer. Qualquer tipo de câncer, não tem uma especificação. Tuberculose ativa também, né? Que tem também, não sei se tem tuberculose hoje em dia. Tem, né? Tem. Aliás, voltou com força. Né? Voltou com força. E essas doenças, então a pessoa procuraria vocês, por exemplo, que ingressariam para ela. A gente faria um trâmite administrativo, né? E depois, se houvesse resistência do Estado, a gente ingressaria com uma ação judicial. Entendi. Bom, eu sei que a gente não pode aqui no público, né, falar o contato de vocês, mas eu estou deixando bem claro aqui que já chegaram um monte de perguntas aqui, como é que faz? E eu vou passar nos bastidores aqui pelo WhatsApp da rádio, o telefone do escritório deles, para que eles façam aqui, deixar bem claro que eu que os convidei a estarem aqui, não tem nada de custo nesse sentido, e a forma esclarecedora dessas coisas aí. A pessoa sempre tem um receio de que ela não tem como resolver isso por questões financeiras com o advogado, por isso passa o tempo e abusa nesse sentido. O que na verdade que a gente está falando aqui com os doutores, que a coisa não funciona assim. A gente sempre pensa que o primeiro princípio é buscar o direito da pessoa. E que esta falta de iniciativa, de postular, de brigar, gera para muita gente, às vezes, ficar nessa vida sem assistência jurídica. Sim. E isso gera, tanto na questão da violência doméstica, na questão da violência contra os idosos e da criança, e nos casos como esse do INSS. Vocês poderiam dizer aqui, o Lianai falou um negócio aqui que eu vou até falar pouco. Você pega um funcionário de mau humor, teu processo nunca anda. Infelizmente. E aí? Como é que faz prova disso? Ele deve reclamar junto à ouvidoria do órgão, junto à gerência do órgão. Vocês podem auxiliar? Claro. Nós não admitimos esse tipo de conduta. Prazos, por exemplo. O camarada tá lá e falou, faz um ano que eu pedi o desarquivamento disso aqui, ou faz um ano que eu tô aguardando. E aí? Nesse caso? Daí a gente busca o judiciário. Tá. Que atende. Atende. Busca o judiciário, busca o órgão corregedor do INSS. Certo. Entendeu? Isso é muito bom. Bom, hoje, vocês, na condição de atuantes desse lado de cá, qual é a orientação, por exemplo, para uma pessoa que está passando por qualquer tipo de violência como essa? Qual conselho vocês dariam para elas na questão de não ficarem caladas e por que não ficar?
coragem. Coragem para cessar esse tipo de coisa. Hoje, por exemplo, a gente tem aquela situação, né? Ah, hoje tudo é violência doméstica, hoje tudo é machismo, hoje tudo... Não é que é isso. Isso sempre aconteceu. O que acontece hoje em dia, a gente tem os meios de comunicação hoje, que isso ficou mais fácil de denunciar. Só que ainda está pouco, dá para denunciar mais. Sempre houve? Sempre houve. Sempre houve. Houve, sim. Sempre houve. E até, nossa, eu e você já fizemos muitos plantões, sim, né? Sim. E no plantão, quantas vezes a mulher chegava lá, registrava o boletim de ocorrência, porque teria sido agredida fisicamente, e depois chegava lá, eu quero retirar a queixa, né? Hoje isso não é mais possível, né? Mas antigamente... Não é? Hoje não é mais possível. Hoje houve uma agressão, a violência física doméstica, não cabe esse tipo de retratação. Isso é novidade para mim. Isso. Quem vai resolver isso hoje é o promotor que vai resolver. Mas antigamente, você lembra disso? A gente registrava o boletim de ocorrência, passava meia hora, chegava lá a vítima, eu quero retirar. Quando, por vezes, saía de mão dada com o agressor. Você lembra disso? Rapaz, um plantão na Humaitá, o cara destruiu. Brigaram o casal lá, mas foi coisa feia. Não sei se você vai lembrar. Dr. Nerino Guedes foi delegado, ele era de Taubaté, já deve ter partido. E esse flagrante foi levado lá pela Polícia Militar e começou perto de 11 horas, 23 horas. Perto das 3h30 da manhã, era aquela época só tinha uma Humaitá, que funcionava como plantão. Viatura da PM, etc e tal, gente machucada. E tome ocorrência, procedimento, ainda na máquina de datilografia, então você imagina. Essa ocorrência, ela machucada, ensanguentada, e no se defender, óbvio, o bacana lá também resistiu, e inclusive enfrentou a Polícia Militar na época, e deu trabalho para levar esse candango para lá. Mas enfim, estava lá, e cada uma das partes sentada uma do lado, do outro, aí tivemos que dizer pro cara, aí, cai na real onde você tá, que o que tá ruim sempre pode piorar, né? Enfim, termina, guia de exame médico para ela, guia de exame médico para ele, também para os policiais militares, que o cara chutou e foi uma série de coisas, com viatura. Rapaz, termina ali. Vambora, amor. E sai os dois abraçados. É o fim, né? Não, falei, gente... Para o mundo que eu quero descer. Nós presenciamos isso muitas vezes. Ai do céu, a gente ficou... O Alberto velho falava assim, você viu aí, Clebão? Falei assim, mas como é? Sabe aonde isso vai dar? Então isso é interessante, porque a população hoje não sabe. Uma vez comunicado, não cabe mais, eu quero retirar. Não cabe mais. Isso nós estamos falando de violência física. Física. Mas a gente também tem que levar em consideração que tem muitas pessoas que vão, registram e realmente elas querem uma mudança. Né? Entendi. Isso é a minoria. Né? É mesmo? É a minoria que vai lá e depois quer retirar. Isso. Entendeu? Às vezes vai lá, faz, enfim, né? Quer retirar por um motivo ou por outro. Mudou o quadro? Mudou o quadro. A minoria hoje são os que registram e querem voltar atrás. Minoria. Falam por quê? Às vezes falam que foi o calor da discussão. Não era pra tanto, eu me enganei. E aí fica tudo dito pelo não dito. Aí você pega, acaba tudo caindo no descrédito, né? Pois é. E um conselho, né, uma orientação, vou deixar vocês falarem. O mal, quando não freado, a escalada é sempre... o pior está por vir. Pior, essa é boa. O pior está por vir. Uma vez que não segura hoje, o cara vai se tornando mais fortalecido. Se você não frear hoje, não tomar uma providência de imediato, aquele caso que você acha que não é nada, amanhã ele vai te causar um mal. Já viram isso? Já vimos. Que a pessoa voltou atrás e depois... E depois não teve mais como segurar, né? Porque... Você tem a violência doméstica, ela tem um ciclo, né? Ela é um ciclo de
Você começa com um xingamento, depois você vai para uma agressão, aí depois o cara adula a moça de novo, aí você volta tudo de novo. Você xinga, é cíclico. Você bate, você perdoa e volta de novo. Vai chegar uma hora que ela precisa sair desse redemoinho. Meu Deus do céu, é uma coisa que complica. Não. Complica. Isso, eu fico feliz em saber que hoje diminuiu o número de vítimas que voltam retiram, atrás, que retiram aqui, porque a gente viu isso muito. Vimos muito, viu, doutor? Né? Muito. Inquéritos. Houve Né? testemunha, houve parte, exame de médico, e etc e tal, e no meio do caminho não era isso, e não foi desse jeito. Hoje em dia com essa... Nova com lei. com os meios de comunicação, tudo, encorajando as pessoas, e cada dia é menor. Bom, As pessoas estão com mais seriedade. sei que vocês não podem aqui falar o endereço de vocês, etc e tal, mas uma pessoa hoje, seja um adolescente, um idoso, uma mulher, que ela quer tomar uma decisão e não quer ir à delegacia. Sugestão de vocês, orientação. Defensoria Pública. Defensoria Pública. Defensoria Pública. Né? Funciona, doutor? Funciona. A gente, De verdade? De verdade. O problema é que a demanda é muito. Entendeu? Você vai ter que entrar numa fila. Você vai ter que entrar numa fila. Eu falo para você que a Defensoria Pública faz não é nem ótimo, é maravilhoso o trabalho. Sabe mais ou menos a média de quantos defensores temos hoje para atender a cidade? Eu não sei dizer aqui, eu sei que não consigo precisar o número. Mas falta? Mas falta. Muito. Falta muito. É? Falta e falta muito. Os caras estão abarrotados de serviço. Porque a Defensoria Pública hoje, ela faz uma triagem antes, né? Ela vê as condições financeiras da pessoa, tem um pré-requisito para você ser atendido na Defensoria Pública. Vai aonde? Eu não sei o endereço correto da Defensoria Pública, mas eu acredito que fica ali perto do fórum no Jardim Aquários. Tá, mas a pessoa hoje procura na internet, acha... Na internet, a Defensoria Pública acha fácil. Tá. Entendeu? É fácil. O critério é não ter recurso financeiro para ou não ter recurso financeiro. Para custear. Para custear, porque lá eles fazem uma triagem. Certo. Entendeu? Bom, seja na Defensoria Pública, seja num autônomo da vida, a pessoa não quero partir pelo caminho, vou usar um termo aqui que a gente não gosta, mas a exposição lá na polícia. A pessoa quer fazer isso através de um advogado. Ou ela procura um advogado, ou procura a Defensoria Pública, né, que vai resolver. Nas diligências do Ministério Público, ele pode solicitar os procedimentos, exame médico, avaliação social, etc. e tal, uma vez que não vai passar e vale do mesmo jeito. Hoje, na delegacia online também, tem a DDM online. Você consegue também registrar o boletim ali de ocorrência. Certo. Né? O boletim apenas. O boletim, e daí consegue posteriormente fazer o exame de corpo de delito. Tá bom. Bom, vocês atuam nessas áreas também, como a gente falou aqui, nos crimes especiais, nos direitos do funcionário público. Só o estadual ou a questão do servidor público municipal também vai? O servidor público municipal, federal, estão servidor atendendo público também. Em geral, Atende. Nós atendemos. Tem tido êxito, doutores? Muito êxito. Todas as ações são julgadas 100% procedente. Que coisa boa de ouvir, né? Acha lá, às vezes, de repente, tô lá, dando alguma coisinha aí. Eu já tentei olhar. Rapaz do céu, o Agostinho falou pra mim. Fui fazer um casamento, ele tava lá e falou: Agostinho, mas se o Agostinho conseguiu, por que o Agostinho, nós conseguimos tudo pra ele. Conseguimos a isenção do imposto de renda, conseguimos tudo. Meu Deus do céu, que coisa boa, que coisa boa. Doutores, são 12:05. Considerações finais de vocês. O que vocês gostariam de deixar aí, que a gente não teve tempo para comunicar, e vamos tentar marcar uma outra para um tempo. O que vocês gostariam de falar? Começando pelo doutor Ilianay. Pastor, Pastor Kleber, meu amigo de muitos anos. Sim. Eu acho brilhante o seu trabalho. Obrigado, Ilianay. Eu acho assim, de extrema importância você trazer a palavra de Deus dessa forma que você faz, dessa forma descontraída, dessa forma conhecida, dessa forma dos meios de comunicação que você usa. Eu acompanho você lá no TikTok. Boa. Acompanho você em todos os meios de comunicação.
eu acho isso de vital importância. Se todos tivessem essa iniciativa que você tem, um bate-papo desse, de trazer para as pessoas algumas informações que seja útil a ela ou a uma pessoa que ela conhece, porque hoje nós conhecemos pessoas que têm algum problema do que nós tratamos aqui. Ó, eu vi aqui, e vocês sabem que é uma área muito íntima. Eu sei que eu vou receber mensagens. Sim. Que as pessoas não gostam de se identificar, porque é uma coisa muito íntima. Demais. Sim, sim. Então, eu acho de vital importância que essa informação ela chegue à população. Porque as pessoas têm medo, têm vergonha, têm receio, mas tem caminhos que elas possam trilhar que vai minimizar o receio, vai ser feito em segredo de justiça, vai ser feito de uma forma que não vá atingi-la. Então eu quero agradecer por essa rica oportunidade que você nos concedeu, sobretudo de estar matando a saudade aqui das nossas conversas que nós tínhamos. A gente acaba lembrando dos serviços que nós fizemos, né, que nós prestamos à população. E eu quero deixar os meus parabéns aqui a você, a sua equipe. Quero agradecer ao nosso Agostinho aqui. Esse aqui é o Agostinho. Outro Agostinho. O Agostinho, a sua esposa. Quero agradecer a recepção. E eu estou à sua disposição, pastor. Obrigado. Agradeço. Tá, à sua disposição, à disposição da sua igreja. Obrigado. Aí. Entendeu? Nós estamos à disposição. Foi bom você falar, porque eu perguntei isso para ele e eles têm se colocado à disposição aqui dos membros, não só da igreja, mas a igreja. Isso é comum, Elenay, aqui para mim. Pastor, sendo advogado, não sei o que. Eu falo, ó, sempre explico e tal, mas é comum pela questão de confiança, pelas decepções que qualquer lugar tem, e também por questões de humanidade. Isso é muito importante. Eu quero agradecer por você estar aqui, e que graças ao contato, o Dr. Bruno está aqui também, então eu quero agradecer. Dr. Bruno, as suas considerações finais. Pastor, eu tenho que agradecer o senhor, né? O senhor abrir esse espaço pra gente, esse convite, né? De a gente estar aqui hoje. E, de certa forma também, do senhor deixar a gente ser um pouquinho instrumento de Deus aqui, né? 100%. Né? No seu canal aqui, né? Essa informação que a gente sai dando, é Deus que está trazendo aqui e iluminando a gente para que a gente pudesse trazer isso, né? Aqui, essas informações tão importantes aqui na rádio. Mas assim, pastor, o que eu quero deixar aqui é que o advogado, ele de forma alguma, né? Na verdade nós representamos, a gente está aqui hoje falando, trazendo pelo lado da vítima, né? Sim. Mas, infelizmente, em algumas situações nós também temos que defender o agressor, né? Às vezes o cara se perde nessa situação e a gente não está defendendo ele, não tá defendendo o crime, a gente está defendendo o direito dele de se defender também. Sim. Tudo isso cabe defesa. Sabe? Todo esse agressor, todo mundo que está envolvido nessa situação, ele tem direito à defesa também. Né? Então não dá pra gente, sabe, a gente pegar não, eu tô aqui fazendo o trabalho só de acusação da vítima. Não. A gente faz esse trabalho também e de defender o direito de cada um. Porque senão daqui a pouco a gente deixa as pessoas, a gente coloca, permitir que o Estado metralhe todo mundo. Né? Eu acho importante você falar isso, até um assunto pra gente remarcar. Deixar bem claro que não é defender o crime. Não defender o crime, a gente está defendendo a o pessoa, direito. A pessoa. Entendeu? A gente defende o direito da pessoa. Vamos pegar um caso aqui. O caso do Johnny Depp. O caso do Johnny Depp. Meu amigo, mais um pouco a porca torce o rabo. Mais um pouco a porca torce o rabo. Quem diria? Sim. Se não é o Johnny Depp, talvez... Vários casos, a gente tem vários casos também, né, que a gente também sabe que foi armação. Foi armação, a gente busca também a absolvição do agressor. Eu tive parente, Elenay, que caiu, tomou uma paulada e demorou, mas conseguiu. Mas até lá
teve perdas. Sim. Então, é o que eu falo, se o senhor quer fechar já, e a Não, gente... toca o barco. Não, numa próxima Sim. oportunidade a gente também vem contar esses outros casos também. E aqui a gente traz aqui também, né, do agressor, a gente, cada dia é uma desconstrução que nós homens também devemos fazer. Sim. Né? De você achar que a mulher é uma propriedade, da gente achar que a gente pode fazer o que quiser, mas não, hoje a mulher ela é uma situação de igualdade com todos nós. A mulher hoje está ganhando mais que a gente. Sim. Entendeu? E tá tudo bem. Né? E tá tudo bem. E a mulher, ela tem a situação de igualdade dela hoje, a gente tem que respeitar isso daí. Não é que hoje, por exemplo, tudo é feminismo. Não é. Feminismo não é o contrário do machismo. O feminismo, ela quer equiparar o direito. Você sabe Entendeu? que olhando para a Bíblia, Aham. nunca foi o que quiseram dizer que é isso aqui. Exatamente. Começando por Gênesis, Uhum. far-te-ei uma adjutora. Não é escrava, não é patrimônio, Não é não é escravo. saco de pancada, é Exatamente. colaboradora. Uhum. Então, veja, essa recíproca, né, ela deveria de sempre ter sido respeitada. Pastor, e eu mais uma vez eu gosto de arriscar aqui. Quantas vezes nós já erramos? Não poucas. Sabe? Quantas vezes, então, a gente tem que cada dia fazer esse trabalho de desconstrução, nós como homens, Sim. de fazer esse trabalho de desconstrução pra gente, né, não cair aí num problema desse. Hoje, Elianai, a coisa tá diferente. Mas eu tava conversando com a Fernanda sobre umas coisas que não cabem hoje. Uhum, Mas a minha avó, uhum, uma das minhas avós, uhum. casou aos seus 13 para 14 anos. Exatamente. Lá atrás, eu não sei. Hoje a gente olha e você fala assim, pô, meu, ninguém... O que a gente chama de pedofilia hoje, Uhum. como que isso foi? Exatamente. E detalhe, Uhum. não é que ela casou com um outro adolescente. Era um cara de 30, Uhum. era um cara de 40, que isso era considerado absolutamente normal, Uhum. né? E que em muitos casos, a gente voltando já há um bom tempo, havia promessa de dar a filha em mão de casamento. Exatamente. A gente só vê isso em civilizações atrasadas. Né? E a gente vê isso. Na hora que você está falando isso aí, você está falando de coisa de 50 anos. Não é tão distante. Não é tão distante. Não. Não é tão A minha avó. distante. Então eu acho o seguinte, a mensagem que eu quero deixar é da gente como homem, né? De defender também esse feminismo, né? Essa situação, não como um contrário de ser machista, mas sim da gente lutar também junto com elas para essa igualdade de direitos. Igualdade já resolve, né? Já resolve Não- muita nem coisa. mais- Já é o caminho. Eu acho que se a gente consegue chegar nesse patamar, a justiça será feita. A justiça será A feita. social, Aham. em todos os sentidos. É. Porque não tem lógica de inteligência. Vou dar um exemplo aqui. Uma advogada ganhar numa empresa menos que um advogado. Fazendo as mesmas coisas. Mas qual o critério? Porque ela é Não, mas qual o Qual o critério? critério? Porque ela é mulher? Fizeram a mesma faculdade, Exatamente. etc. E uma coisa que você está falando, que vai puxando, e eu estou dizendo aqui que a gente vai marcar isso aqui para um outro momento, Vai ser um prazer. é umas coisas que, assim, sem entrar em alguns detalhes, cara, como que isso desandou pro lado de cá? No sentido de que tudo passou a ser isso, então o cara ficou meio que Aquado. aquado. Entende? Não estou justificando, mas Sim. fica. E a gente. Aqui, coisa que você fala assim, meu, não é assim. Sim. Mas não é assim. Isso não foi estabelecido para te deixar refém, é para Isso. estabelecer justiça. Justiça. A gente vai voltar. Sim, será um Porque prazer. vocês já devem ter visto isso. Aham. Que numa separação, por exemplo, litigiosa, meu amigo, casos do tipo, você fala assim, quebrou o cara. Quebrou. Quebrou, afastou do filho. E isso não tem volta, brother. Você ficou longe de uma criança 5 anos, 1 ano. Esse tempo tá perdido. Tá perdido. Esse lapso Você de tempo de nunca mais abraço, vai- de beijo, de Já viagem, acabou. Entendeu? E assim. Não tem indenização que pague. Não tem. Não Entendeu? tem. O Não cara tem pode falar o que pague. for, cara, seu filho, você podia ter colocado ele na melhor faculdade, não é isso que ele precisava. Não é. Aí você vai ver no decorrer do processo,
se descobre. Né? Tem uma colega nossa, que já é de um tempo, compartilhou um assunto que, numa separação, a ex foi por uma acusação contra o marido de abuso, não sei o que, babapá, da criança, e no final provou que não era. Descobriu-se que ela era nada mais, nada menos que uma pessoa da área da medicina e da psicologia, e que ela tinha influência junto ao órgão que foi encaminhado a criança passar lá. E ela influenciou. Perigoso. Influenciou de tal forma que quem avaliou o caso era grave. Só pra você ter uma ideia, o primeiro momento a indenização foi de 100 pau para o agressor, contra o agressor, fora a violência. Demorou quase 4 anos para conseguir provar que todo aquele laudo foi montado em cima de uma coação de alguém que tinha. Mas isso, quem pode custear um advogado? Pastor, e os casos que você nunca descobre aí? O cara daqui a pouco tá tirando 20 anos numa cadeia. Meu amigo, já vi. A gente já viu, né, Helena? Já vimos. Sabe, inocente. Tem como retroagir? Não tem, cara. Desculpa, mas o cara, primeiro, vai entrar contra o Estado. Pra você ver, primeiro que nem sempre você vai estar vivo. Eu tô aí, com coisa aí pra... Né? Então, assim, é interessante a gente falar isso, porque em cima de um direito que foi feito para beneficiar, teve gente que conseguiu, tem revertido para o mal. E isso a gente quer deixar claro aqui, que nem pau e nem pedra, o que é certo. É o que é certo. Não é? É isso aí, certo. O que é certo é certo, o que é errado, cada um é responsável por aquilo que planta. Plantou, vai colher. Sim. Doutores, são 12h e 20 minutos. Eu já fui 20 minutos a mais. Mas tá muito gostoso, tá né? Bom. Conversa boa. Eu sei que vocês têm muita coisa para fazer, mas eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu me surpreendo com as visualizações pós-programa. Tenho viajado por alguns lugares pregando e tal, e aí eu fui esse dia para o Paraná e o cara citou uma das coisas que falou aqui. Olha que legal. E assim, teve esses dias aqui, o próprio Dr. Márcio faz um ano e pouco teve, dentista, pessoal que passa aqui, e você vê perguntas que vem. Esse dia a gente falou assim, essa entrevista faz 8 meses, o cara tá falando agora. Mas foi uma coisa que foi proposital, não quis no calor do negócio para não ser identificado. Então eu tenho certeza que aquilo que nós comentamos hoje, que isso aqui está, né? No YouTube, no Facebook, no Instagram e também no site. Isso aqui vai ficar, e o pessoal que está escutando a gente pelo aplicativo. Virão perguntas, virão solicitações, e eu posso passar para essas pessoas o endereço, vocês, o contato de vocês, para que procurem lá. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Pastor, nós que agradecemos. Obrigado, ainda bem que você vendeu um Santana bom para mim. Com certeza. Caramba, eu tô aqui pensando aqui. Que Santana bonito, hein? Bonito. Meu, que Santana bonito. Eita. Rapaz, ainda bem que o carro não fala, meu Deus do céu. Aquele carro eu comprei do meu vizinho. É mesmo? Comprei do meu vizinho e vendi pra você. O preto? O preto. Lindo. A gente vai puxando. Elianai, teve um delegado seccional que está na ativa e hoje não está aqui, hoje está em São Paulo, sabe quanto é coisa aí, você já deve saber que ele é midiático, que esse Santana, que era meu, tinha um na polícia que era viatura. Sim. Mas o cara não se conformou, mandou um outro delegado perguntar se aquele Santana era de posse ou era viatura dos caras que estão falando, não, isso aqui é de fulano. Não, mas é impossível ser. Como é impossível ser? O cara quis mandar o meu carro pra perícia. Olha, não brinca. Tô te falando. Achou que era um duplê? Porque ele queria os bancos daquele carro e queria o carro. Aí não tinha banco de couro. Exatamente. Aí ele falou assim, o delegado falou, ó, senhor vai arrumar. Não, porque é impossível, esse carro tá nesse estado de conservação, não sei o quê. E essa conversa não ficou em um dia. Isso caminhou quase 30 dias. Meu Deus do céu. Aí teve um dia que eu perdi a estribeira e falei assim, nem que ele queira, eu vou levar o carro lá. Agora ele vai precisar de uma ordem judicial, porque eu não vou levar. E aí eu bati o pé, porque o cara queria o carro, aquele Santana.
que ele tinha um Santana na seccional e queria o meu Santana. Queria ser o Boca de Couro. Aqui não. Aqui não. Eis que o dono daqui que me vendeu o carro tá aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. E foi vendido com Banco de Couro. Banco de Couro, rapaz. Tirado da concessionária. Eu falo até onde. Foi numa correição no 8º DP. Ficou de bico. Aí tentou me perseguir algumas coisas. Nossa. E eu falei, não, pode chorar, né, Por causa do par de Banco de Couro. Aquilo lá. O Santana era bonito. Era bonito. Aquele Santana era bonitão. Era bonito. Oh, meu Deus. Gente, eu preciso terminar aqui, que a Fernanda que já está acompanhando as coisas por lá. Eu quero agradecer ao Dr. Bruno, quero agradecer ao Dr. Elienay, quero agradecer a sua audiência, você que nos acompanhou por todas as redes sociais. Depois do programa, o pessoal tem aí o telefone, o WhatsApp da igreja, tem também o administrativo, o meu WhatsApp. Pode ligar, pode passar. Eu vou encaminhar sim as pessoas que quiserem o telefone, o endereço do escritório. São meus amigos, são pessoas que assim, eu posso dizer, não, você não vai ter atrapalhada, não vai ter conversa, gente que não se vende, gente que exerce a justiça no que está às mãos deles para fazer, e faz muito sentido para eles praticar o bem. Então, depois do programa, durante o resto da semana que vem, você que está me ouvindo aí, pode falar comigo, eu vou encaminhar. Na terça-feira eu também estou divulgando aqui, porque eles já não estão aqui, ninguém pode falar nada. Eu estou divulgando aqui também o telefone e o contato deles aqui do escritório para passar aqui, tá bom? Eu sou Kleber Flauzino, pastor da Igreja do Brasil para Cristo em São José dos Campos. Quero terminar aqui com você, convidando todos para hoje à noite estarem conosco. Terminamos hoje estudo expositivo de Jeremias, que começou dia 22 de junho do ano passado, e eu termino hoje o estudo de Jeremias com os finais dos capítulos para a noite de hoje, tá bom, queridos? Beijo no coração de todos vocês, Deus abençoe vocês, obrigado aqui, obrigado Agostinho, obrigado Fernanda, obrigado a todos os colaboradores, você que divulgou a live, você que vai continuar divulgando, fique com a gente, as redes sociais da igreja estão aí e vai ser uma benção. Beijo no coração de todos vocês, prejudicar vocês eu não quero, mas abençoar sempre. Juntos até a eternidade, Deus abençoe. Amém, Jesus. Obrigado, viu, doutor? Obrigado. Que saudade de ti.